E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos então fazer uma resolução de uma questão da RBO? Então tá lá, ó. Primeiro reparem, pessoal, nós não estamos aqui com uma questão que foi digitada, né? Que a gente pegou de um banco. Essa questão ela foi escaneada. Por quê? Essa questão é da minha prova, da RBO, uma prova que eu fiz recentemente, daqui do concurso de Ribeirão Preto, tá? Então, graças a Deus eu fui muito bem nessa prova aí, fiquei bastante feliz, fiquei em segundo lugar nesse certame aí, e achei que essa prova da RBO ela foi muito bem confeccionada, viu, pessoal? A RBO foi uma prova que, ao longo do tempo, ela foi um pouco criticada, não fazendo algumas provas muito boas. Era uma banca conhecida por ser um pouco complicada em relação a recursos, tá? Nessa minha prova, nós tivemos 5 questões que receberam recurso, então a banca ela vem entendendo essa necessidade de compreender quando em alguns momentos a questão não foi muito bem executada. Então, eu acho que é uma banca que vem se modernizando e vem evoluindo, certo? Vamos lá para a questão? Sobre o compasso de Willis, assinale a alternativa correta. Então, o compasso de Willis ele determina o equador protético em próteses removíveis. Ele é indicado na confecção de próteses totais para determinar a dimensão vertical de repouso e a dimensão vertical de oclusão. Ou C, ele auxilia no registro dos movimentos mandibulares durante a mastigação. Ou D, utilizado para calcular a distância intercondilar durante a confecção de próteses totais. Pessoal, o que eu acho que foi o desafio aqui nessa questão? Lembrar quem é o compasso de Willis, tá? Todo mundo já teve contato com esse compasso de Willis, todo mundo que fez odontologia teve que comprar um compasso de Willis, tá? Só que muitas vezes você não consegue associar o nome, né? Ele faz parte do nosso dia a dia, a gente utiliza ele, mas a gente não lembra que o nome dele é compasso de Willis. Então vamos lá. Vamos falar primeiro quem é o compasso de Willis, vamos relembrar. Então tá aqui, ó. O compasso de Willis é aquele lá que é uma haste, tá? A gente tem essas duas regiões aqui que são inteiriças, né? A gente tem essa região aqui que é uma região milimetrada, a gente tem ali a marcação dos centímetros, milímetros nela, e a gente tem uma outra haste aqui que é móvel, né? Então a gente consegue movimentar, e aqui a gente tem um parafuso que a gente fixa essa medida, tudo que a gente aferiu a gente consegue fixar através desse parafuso. Tá? Então a gente faz algumas medidas com o compasso de Willis, tá? Mas de longe a gente tem a medida mais importante, a função mais importante do compasso de Willis, que é o que ele quer saber nessa questão. Então, o compasso de Willis, pessoal, ele é utilizado desta seguinte forma. Então, o Willis, e é por isso que recebe o nome de compasso de Willis, o Willis ele determinou o seguinte, que a distância entre a base do nariz e a base do mento, ela tende a coincidir com a distância entre as comissuras, aqui a comissura palpebral e também a comissura labial. Então essas medidas aqui, elas tendem a coincidir. Tá? Essa medida aqui, ela já vem lá no nosso paciente, ele já tem essa medida aqui, e quando nós estamos confeccionando uma prótese total, essa medida aqui, nós é que vamos entregar para o nosso paciente. Por quê? Porque ela depende dos contatos dentais aqui. Então, vamos imaginar, por exemplo, um paciente desdentado total, se ele não vai ter esse contato dental aqui, normalmente ele vai ter uma dimensão vertical reduzida, né? Ou seja, a base do mento ela chega mais próximo à base do nariz. Tá? E quando a gente está fazendo uma prótese total para o paciente, a gente tem que devolver essa dimensão vertical para esse paciente. Se a gente não tiver nenhuma base, fica difícil a gente definir qual a melhor dimensão vertical para o paciente. Por isso que o Willis trouxe essa facilidade para a gente. Então ele trouxe que, olha, você vai fazer essa medida aqui coincidir com essa medida aqui. Tá? Como é que a gente faz isso? Bastante simples, né? Então a gente vai lá no nosso paciente, a gente tem aquela medida definida, né? A distância palpebral com a distância da comissura palpebral com a comissura labial, tá? A gente vai levar uma base de prova lá na boca do nosso paciente, tá? Então vamos relembrar aqui, voltar no slide anterior, vamos imaginar que esse paciente agora ele está com uma base de prova.
já colocada em boca. Se a gente verificar que essa medida aqui ela está maior do que essa daqui, então a gente precisa diminuir essa distância, tá? Porque senão esse paciente vai ter dificuldade de fonação, de fala, ele vai ter uma dificuldade de mastigação, ele vai ter mais cansaço muscular aqui nessa região, tá? Quando a gente tem uma dimensão vertical aumentada. Se essa distância estiver muito menor, essa distância aqui estiver muito menor do que essa daqui, então a gente vai ter uma dimensão vertical reduzida, tá? O que dá aquele aspecto mais envelhecido para o paciente. Por quê? Porque pessoas mais velhas, historicamente, muitas vezes elas perderam esses dentes e aí a gente fica com aquele aspecto envelhecido, porque a gente teve uma diminuição de dimensão vertical, certo? Então, acho que ficou bem clara a função do compasso de Willis. Então, com a base de prova em boca, a gente tem que fazer com que essas medidas elas coincidam entre a comissura palpebral e labial e a base do nariz e base do mento, certo? Vamos para as alternativas então. A A, ela diz que o compasso de Willis ele determina o equador protético em próteses removíveis. Não, né, pessoal? O que é o equador protético? É essa linha aqui que divide a área retentiva de um dente aí que vai receber, por exemplo, um grampo, né? Então, isso daqui é o equador protético. E se a gente tiver que atribuir isso a algum dispositivo, é o delineador e não ao compasso de Willis. O compasso de Willis não tem essa função. Aí aqui, ó, na B, ele diz que ele é indicado para a confecção de próteses totais para determinar a dimensão vertical de repouso e a dimensão vertical de oclusão. E aqui tá tudo certinho, né, pessoal? Tanto que eu trouxe aqui o slide que a gente falou sobre isso, tá? A gente tem sim diferença, claro, dimensão vertical de repouso e dimensão vertical de oclusão, tá? Num outro momento a gente pode discorrer um pouquinho mais sobre esse assunto. Tem bastante coisa, na verdade, para falar sobre esse assunto, mas não é agora o momento. Só para a nossa questão, esse conhecimento já era o suficiente. Então, a resposta certa é a alternativa B. Vamos ver a C. A C diz que o compasso de Willis ele auxilia no registro dos movimentos mandibulares durante a mastigação. Também não está certo, né, pessoal? A gente tem algumas formas de registrar movimentos mandibulares. A que eu mais tive contato na minha vida foi essa daqui, ó, onde a gente tem uma pua e uma base, tá? E isso aqui descreve os movimentos de lateralidade, movimentos de protrusão, tá? E esse dispositivo intraoral aqui, ele é, eu imagino que um dos mais utilizados, né? Pelo menos foi o que eu mais tive contato, na hora da gente definir a RC, a relação cêntrica, e a gente poder levar essa relação lá pro nosso articulador. Certinho, então, a C errada também, não é a função do compasso de Willis. E a D, ele é utilizado então para calcular a distância intercondilar durante a confecção de próteses totais. Não, pessoal, quem determina essa distância intercondilar é o arco facial, tá? Então a gente leva essas regiões aqui lá para o ouvido do nosso paciente e ali na frente, repara, a gente tem ali um parafusinho que a gente vai apertar e lá nesse parafusinho nós temos 3 medidas, ó, pequena, média e grande, tá? Então, quando a gente mede distância intercondilar, a gente não faz uma distância milimetrada, a gente só define se ela é pequena, média ou grande, a gente faz uma média disso daí, tá? E aí a gente consegue alterar essa distância também lá no articulador. Certinho, pessoal? Então, a nossa resposta certa, como a gente viu, é a B, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiver qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição de vocês nos canais do Odon.